Então, gente, boa noite, né? Muito bom estar aqui de novo com vocês. E para falar de um assunto que ele é bastante interessante, que hoje nós vamos discutir, né? Vamos falar sobre inovação tecnológica. Então, é uma temática que eu gosto muito, até porque faz parte do cotidiano da gente, mesmo a gente, muitas vezes, muitas pessoas não gostando muito, mas a questão da inovação tecnológica faz parte. E lembra lá da nossa primeira aula, quando a gente falou de história, do urbanismo, do paleolítico, do neolítico, né? O que diferencia esses dois grandes períodos? Inovação tecnológica. Em vez de você usar a caverna, a gruta, agora você constrói. Em vez de você sair para caçar, agora você cria instrumentos. Então, a inovação tecnológica, ela faz parte do ser humano. É a questão da busca por condições melhores ou formas melhores de fazer as coisas. Como a gente vai falar de inovação tecnológica, vamos começar com uma pergunta. O que comumente se pensa quando se fala de novas tecnologias, inovação tecnológica? Qual a primeira coisa que vem à cabeça? Eles param para pensar um pouquinho, mas às vezes é muito fácil descobrir o que está passando na cabeça de todo mundo. É computador, é tecnologia, é informática. Aí eu botei algumas imagens aqui para a gente conversar, né, daquilo que vem à cabeça, até de coisas que em algum momento ainda são fantasias, mas o que poderá, né, ser transformado aí no futuro. Então a gente pensa em computação, em novas formas de mobilidade, né, tem, né, uma série de trabalhos, mesmo que conceituais, né, de carros voadores dentro das cidades, já tem projetos tentando aprovar isso em algumas cidades para teste, ou tecnologias vestíveis, né, wearables, para facilitar a nossa vida, ou mesmo a computação interativa. Tem um filme, ele é um pouco, eu esqueci de ver a data do filme, Minority Report. Quem não assistiu, assista. É um filme muito bacana. Para quem gosta de ficção, ele é bem legal. E uma das coisas que chamou muita atenção no filme, tá, de início, né, foi justamente essa computação interativa, que hoje a gente já poderia traduzir, né, como os nossos equipamentos touch. Mas tem uma outra coisa interessante que o filme mostra, que é a utilização de Big Data para tomada de decisão e, claro, a utilização de informação dos usuários da rede. Então, a partir do sistema deles, eles tinham todos os usuários ali, eles podiam saber quem eram as pessoas, quais eram as tendências das pessoas, escolhas, para poder prever se a pessoa ia cometer um crime ou não. Parece fantasia, né? Mas lembra da eleição do Trump? Da utilização de dados de usuários para traçar perfis eleitorais e assim direcionar propagandas para obter um número maior de votos para o candidato? Às vezes tem coisa que parece fantasia, mas não é tão fantasia assim. Né? Às vezes não está tão distante do que a gente mesmo imagina. Os nossos dados estão aí. Né? No momento que você ligou a internet, seus dados todos estão disponíveis. É um tanto assustador, mas é a verdade. Quem souber captar e usar, né, passa a ser uma grande moeda de troca, uma grande moeda de análise. E aí eu coloquei também, né, colônias espaciais. Já tem muitos anos que se discute o estabelecimento de colônias na Lua, agora em Marte, a Estação Espacial Internacional. Por quê? Pelo volume da necessidade de novos espaços, seja para produzir, seja para o próprio ser humano habitar, seja pela ideia de colonizar outras regiões,
O ser humano sempre gostou de explorar e de colonizar, né? Se a gente fala desde as grandes navegações, as grandes migrações, o ser humano está sempre explorando outros territórios. Por que não o espaço? Veja bem que tem a SpaceX, né, do Elon Musk, já há bastante tempo tem feito pesquisas para transformar os voos espaciais em algo rentável dentro do setor civil. Então ele quer oferecer esse tipo de voo, né, claro, de início para multimilionários, vai dar uma voltinha no espaço por alguns milhões de dólares, você dá um passeio, vê a Terra, olha que legal e volta. Bem como é a primeira empresa, né, a dele também, que está desenvolvendo foguetes reutilizáveis. Como vocês já devem ter visto, né, em lançamentos de foguetes, em filmes, toda vez que lança um foguete, ele vai liberando os pedaços dele, que aquilo vira lixo espacial, e só o módulo final que fica. Então eles já estão preparando isso. O primeiro teste que eles fizeram aberto ao público deu errado, né? O foguete desceu de lado e explodiu. Tem acho que umas 2, 3 semanas um negócio desse. Mas eles estão tentando. E aí, quiçá, daqui a alguns anos, algumas décadas, a gente também não está indo passear, visitar o nosso amiguinho lá em Marte. Né? Opa, tem um colega meu que arranjou um emprego lá, vou dar um alô para ele, passar férias em Marte, visitando meus amigos. Né? A questão dos robôs, essa é outra coisa que a gente fala de inovação tecnológica, né? Vem muito à cabeça, né? Os robôs para auxílio. Esse aí é um robô que está de uma empresa focada na parte de escritórios. É como se fosse um assistente. Nós já temos esse tipo de assistente mais acessível do que robô, mas com inteligência artificial, né? Alexa, Google Nest, onde você interage com o assistente, ele vai entendendo e ajustando as suas preferências, e aí você conversa, pede, ele até conta piada para você. O Japão é um dos países que mais investe nessa questão de robótica. Então hoje você tem robôs para auxílio, né, para monitoramento de pessoas idosas e doentes, você tem robôs como recepcionistas de hotéis, você tem robôs em postos de gasolina, você tem robô em um monte de lugar no Japão. Tá? Então, isso a gente está falando para uso civil, fora o que tem se pesquisado para uso militar disso daí. E claro, né, eu não podia deixar de colocar ali, né, até porque adoro, sou fã, né, dos grandes, né, os grandes sonhos de voos espaciais a longas distâncias, né, como o pessoal do Star Trek fazia, né, indo onde nenhum ser humano jamais esteve, conhecendo novas raças, essas coisas de ficção. Mas observe que a gente sempre fala quando a gente fala de inovação tecnológica, né, por que eu coloquei essas imagens? A gente sempre pensa muito em a parte de informática, a parte computacional do processo. Tá? Então isso é o que normalmente vem na cabeça das pessoas. Isso é o mais comum. Peraí. Aí vamos falar de tecnologias inovadoras. Né? Então, eu coloquei um conceito aqui que eu gostei bastante. Tá? É base de um manual, opa, faltou um D ali. É Manual de Oslo, né, da OCDE. E que ele traduz esse tema, né, de tecnologia inovadora como sendo toda inovação por meio de pesquisa e investimento que aumenta a eficiência de um determinado segmento. Então observe que especificamente quando a gente fala de inovação, a gente não precisa pensar especificamente nessa parte de colocar computador, colocar robô dentro dos processos. Mas é uma ideia de pensar em como eu posso melhorar ou trazer novos processos para a vida das pessoas.
Aí eu vou chamar de novo lá a história do Paleolítico e do Neolítico, né? Então, qual a grande diferença aí? Inovação tecnológica. Os caras começaram a criar, a ter a revolução agrícola, a cultivar campo. Isso tudo é revolução tecnológica. Quando você fala, né, de cidades, né, naquele mais de 3.000 anos atrás, quais eram as grandes inovações tecnológicas? Primeiros muros de pedra, em vez dos de madeira. Algumas cidades, principalmente no Império Romano, com sistemas de abastecimento de água, coleta de esgoto, coisa que em outras civilizações nem existia. Claro que cada civilização vai buscando, né, vai desenvolvendo os seus processos em função também das suas necessidades. Isso é uma coisa que é bem interessante, porque essa necessidade é que vai ser a mãe desses processos. Quando a gente entra no processo, quando não entra na fase, não no processo, mas na fase que a gente chama de globalização, a globalização ela serviu, em primeira instância, para um processo de padronização. Então, com, com esse processo de globalização, aquilo que havia de diferença entre os lugares começou a desaparecer e tudo começou a ficar padrão, ficar comum, porque era um padrão global. Então a gente começa a ver a repetição de processos, repetição de elementos construtivos, né, em locais dos mais diversos possíveis que você possa imaginar. Se você vai em São Paulo, ou vai a Nova York, ou vai a Dubai, ou vai a Xangai, você vai ver o mesmo tipo de construção de edifício. Você não vai ver assim é, é, construções tradicionais, ou elas são muito difíceis de serem vistas. Justamente porque, como se globalizou, a gente começa a repetir as coisas e a tecnologia começa agora a ser uma linguagem comum entre todos eles, em todos esses locais que eu estou dizendo. Então a gente passa a falar, digamos, a mesma linguagem tecnológica. Então todo mundo quer um computador, todo mundo quer uma boa internet, todo mundo quer um celular, um smartphone, não é nem mais um celular, mas é um smartphone para poder acessar a internet, né? Esse é o nosso elemento, grande elemento de cruzamento dos últimos anos, né? Das últimas décadas, né? É o grande elemento de conexão, é o que a gente fala que não existem mais barreiras, justamente com o advento da internet e o crescimento dela, essa tecnologia recente, né? O que a gente demorava, olha, eu tenho que ligar para uma pessoa lá no, sei lá em Xangai, né? Ou mesmo um colega que é professor na Universidade de Manchester, no Reino Unido. Eu tenho que falar com o cara. Antigamente tinha que ligar, esperar, né, um DDI. O DDI muitas vezes era feito por telefonista. E aí era um processo longo, trabalhoso e muito caro. Hoje, eu pego meu celular, abro o WhatsApp e falo com ele. Por chamada de voz, por chamada de vídeo, a custo só da minha internet. Então posso falar, posso ver. É o que nós estamos fazendo hoje aqui. Nós temos gente do Brasil e fora do Brasil, e estamos conversando dentro de uma sala de aula, né, nessa conexão que a gente faz utilizando a tecnologia da internet, né, que é hoje esse fio condutor que liga a toda essa rede que a gente tem. Tá? E a ideia é sempre estar melhorando esse processo. Até alguns anos atrás, coisa bem recente, eu lembro que em 2011, 2012, né, eu estava em Portugal com os colegas lá da universidade, conversando com eles lá, com colegas de lá, e era interessante que a internet do Brasil ainda, a internet residencial no Brasil caminhava de uma maneira muito lenta. Então, assim, o pacote que você tinha de internet era de 1 mega. Quando você tinha 5 megas, eu falei, cara, você é um magnata, você tem 5 megas na sua casa.
Né? 10 MB, então, era um negócio de doido. Eu conversando com o pessoal em Portugal, na mesma época, o pessoal falando, não, aqui até tem, mas ninguém faz. O pacote mínimo de contratação é de 100. Eu falei, 100? Pô, 100 no Brasil é só empresarial, ninguém dá conta nem de pagar isso. Poucos anos depois, você tem internet hoje aí de 100, 200, 300, 400, residencial no Brasil, a preços acessíveis, né, de uma forma bastante, né, viável. Claro, já tem países com acesso residencial de 1 GB de internet. A gente ainda não chegou nisso, está caminhando, pode caminhar para isso. Mas mostrando como essa tecnologia ela vai evoluindo e vai melhorando e ampliando, né, a nossa forma de interagir, de reagir dentro da cidade, interagir entre as pessoas, de trabalho, de consumo. Tá? Então, hoje a gente fala do processo, né, de inteligência geográfica, onde a gente consegue, junto com a internet das coisas, saber onde um determinado produto, né, foi produzido, qual é o lote dele, o que foi utilizado. A gente tem todas as informações sobre um determinado produto simplesmente num clique de botão. Eu esqueci o nome, mas tem um melão aqui no Brasil, ele é produzido no Ceará. Né? Acho que é melão rei, se eu não estou enganado. Ou é Ceará ou Pernambuco. Ele já trabalha com isso já há muitos anos. Então, quando você tem um lote dele e você manda para o local, você tem como saber, né, quando ele foi produzido, quando ele foi colhido, quanta água foi utilizada, fertilizante, você tem que saber você consegue saber todos os insumos agrícolas daquele lote. Justamente para quem está produzindo manter a qualidade, o padrão do seu produto que está fornecendo ao consumidor. Olha que bacana isso. Inclusive, com esse processo, né, de internet das coisas, inteligência geográfica, eles conseguem rastrear o produto e saber exatamente, olha, quais são seus mercados, para onde, né, eu estou fazendo essa distribuição, e assim posso ampliar a minha rede, onde eu tenho mais consumo, e trabalhar para ampliar onde eu tenho menos consumo. Isso eu estou falando de mercado. Mas a gente pode falar de interação. Né? Lembra que eu comentei aqui a eleição do Trump, uma eleição que foi bastante confusa, né? Com muita especulação, né? De fraude eleitoral, e boa parte dessas discussões estão relacionadas à internet. A manipulação de dados, manipulação de perfis, manipulação de pessoas a partir de seus perfis obtidos com dados de internet. Né? São dados sociodemográficos que você vai ter acesso para poder fazer esse planejamento. Nós estamos aí, né, chegando na nossa próxima eleição, que pode ser uma eleição que é uma eleição que pode ser muito afetada por essas questões de internet. A anterior teve muita discussão sobre isso, sobre os bots, né, do WhatsApp, né, fazendo propaganda e coisa do tipo. Isso pode se ampliar cada vez mais. Então a gente cresce com essa tecnologia, nem sempre uma tecnologia que, digamos assim, vai ajudar a maioria. Né? Às vezes muito é uma tecnologia que vai ajudar alguns, né? Como é o caso do processo eleitoral lá do Trump, que eu havia comentado. Né? O próprio caso no Brasil, que seguiu um caminho parecido, né? Em menor escala, mas parecido. Mas é uma tecnologia que vai favorecer poucos, mas não é pensado para favorecer a grande maioria. Outros casos é pensado para favorecer a grande maioria, quando a gente está pensando em processos produtivos. Vamos falar de novo do Japão. Né? O Japão é uma ilha, são um conjunto de ilhazinhas estreitas, vulcânicas, que você não tem espaço para produção. Só que o japonês ele é muito resiliente, ele é muito insistente. O que os caras fizeram? Construíram prédios para fazer produção agrícola vertical em edifícios,
com todo o ambiente controlável. Então, ele amplia a produção deles, garantem a qualidade, porque não precisa usar agrotóxicos, está tudo fechado, é um prédio. Então, não tem inseto, não tem praga. E aumentam a distribuição dos alimentos ali no local onde efetivamente você não conseguiria produzir uma grande variedade de alimentos. Olha que bacana. Vamos falar de Israel, o país que mais investe e tem uma das maiores tecnologias na área de irrigação em áreas desérticas do mundo. Israel praticamente é um deserto. Tirando as áreas litorâneas, o resto é tudo deserto. E os caras têm uma produção gigantesca de hortifruti, com tecnologia de irrigação e dessalinização. Vamos falar do agreste brasileiro. Pernambuco, né, o interior do estado de Pernambuco, é um dos locais onde tem uma das maiores produções, né, é o segundo maior produtor de vinho do Brasil. Sabiam disso? Pede só para o Rio Grande do Sul. Pois é, se produz uva no agreste nordestino e de alta qualidade. Tecnologia. Então, é sempre pensar nesse processo, né? São inovações por meio de pesquisa e investimento. Isso é uma outra coisa legal que a gente tem que ressaltar, que a inovação não pode simplesmente assim, olha, apareceu na minha cabeça, eu vou fazer. Mas ela demanda tempo de maturação, tempo de discussão, testes, para aí sim poder implementar e aí a gente poder trabalhar com essa eficiência nos mais diferentes segmentos que a gente tem. E aí eu coloquei algumas outras imagens aqui, né? Essas são mais próximas, né? Algumas das outras também, né? Mas hoje já se tem muitos estudos, provavelmente nos Estados Unidos e Canadá, sobre transporte de carga autônomo, caminhões autônomos. Então, a ideia é você poder aumentar a eficiência no processo de transporte e distribuição de bens. Por que isso? Nos Estados Unidos tem leis, né, que limitam o tempo que o motorista pode dirigir, isso é altamente controlado lá. Eles têm obrigação de descanso de 6 horas, tal, para evitar acidente. Só que quando a gente fala especificamente, aí não é uma questão humana, é uma questão de just in time, né, de produção de negócio. O tempo que o caminhoneiro está dormindo é um tempo que meu produto não está circulando. E se eu trabalho com caminhão autônomo, eu não elimino o fator humano, a variável humana do sistema. Por que o investimento em caminhões autônomos tem crescido mais rápido do que em carros autônomos, como eu coloquei o outro ali da Hyundai? Por um fator muito simples. Esses caminhões vão rodar em estradas. Estradas, o fator humano tende a obedecer muito mais às regras em estradas do que em ruas em cidade. O contexto das vias urbanas é muito mais complexo para os sistemas autônomos trabalharem. Até mesmo porque é muita gente, é muito carro, então a complexidade aí no processo ela é maior. Em estradas ela é simplificada, porque eu tenho um fluxo menor, eu tenho muito menos entradas e saídas, e as pessoas tendem a seguir a norma ali nas estradas. Então, os Estados Unidos têm trabalhado muito forte nessa questão do caminhão autônomo. Por outro lado, tem gerado, né, conflitos com os sindicatos, né, dos caminhoneiros, porque você está reduzindo empregos. Aí é outra questão, né, a questão social aí que você tem. Então, o que pesa na balança é eu mantenho o ser humano e o sistema atual, ou eu melhoro o sistema e crio um problema social e as pessoas vão ter que se readaptar e se reinventar. Quando a gente fala dessa área tecnológica, uma palavra que tem que estar muito presente na mente da gente é o de se reinventar.
Porque vários especialistas já têm levantado isso já há alguns anos, falando, olha, a inovação tecnológica está cada vez maior. A automação está cada vez maior. Tá? E com a automação maior, muitos empregos, muitas funções vão deixar de existir ou serão substituídos. Você não vai precisar do ser humano fazendo determinadas funções. Vamos dar o exemplo do setor agrário. Né? Antigamente você ia lá, né, fazer uma colheita no campo, né, de soja, né, ou de café. Não, de café não, de café ainda é manual. De soja. Então era uma trabalheira louca, não sei quantas dezenas, centenas de pessoas, caminhãozinho, pessoal cortando na mão aquilo lá. Aí começaram a vir os tratores para facilitar, já reduziu a mão de obra. Aí começaram a vir as grandes colheitadeiras, reduziu mais a mão de obra. Aí nós entramos nos sistemas automatizados, os sistemas, né, chamados para agricultura de precisão. Aí você reduziu todo mundo. Você precisa de um cara para cuidar de um campo de não sei quantos mil hectares. Eu assistindo há um tempo atrás uma reportagem justamente sobre esse tipo de tecnologia, né, o técnico agrícola não é mais aquele peão de fazenda, o clássico peão de fazenda, um técnico agrícola, cara com formação, ele dentro da máquina, ele aí perguntava para ele, mas o que você faz aqui? Ele falou, eu ligo aqui e dou start. Eu falei, o que você faz depois? Não mais nada, quando chega no final só faço a curva. Porque essa aqui ainda não faz curva sozinha, mas nós estamos comprando uma que faz curva sozinha. Eu só vou ficando olhando para o aparelho aqui para ver se está tudo certo. A minha função é olhar para as telas e ver se está tudo certo ali. E não é fazer mais nada, porque o equipamento vai fazer tudo sozinho. Observe que eu eliminei aquela pessoa que não tinha qualificação e agora eu preciso de uma pessoa de mais alta qualificação para ficar com os equipamentos. E isso vai acontecer e tem acontecido nas mais diversas áreas. Então, as pessoas têm que pensar em se reinventar nesse processo, porque esse processo tecnológico ele não vai reduzir por conta, olha, eu preciso de mais gente trabalhando. Ou as pessoas se adaptam, ou elas estão fora do sistema. Vários analistas já discutiram, nós vamos ter uma massa super ultra qualificada que vai estar utilizando toda essa tecnologia e nós vamos ter uma massa sem essa qualificação e que vai estar à margem de todo o processo. Essa vai ser a sociedade do futuro. A nossa ideia é pensar em como ajustar isso para ver maior equilíbrio entre oportunidades, entre acesso à qualidade. Hoje a gente, né, foi quando começamos a ter, né, o Uber, Táxi 99, né, e outros aplicativos, né, que ampliavam o acesso ao transporte público, né, a transporte coletivo, foi uma revolução assim enorme, né, os transportes por aplicativo. Nossa, olha que fantástico. A Uber nos Estados Unidos já está investindo em carro autônomo para tirar as pessoas os motoristas do sistema dela. Então aquela pessoa que viu no Uber uma oportunidade de sobrevivência, agora também já está sendo retirada do processo para ficar carro autônomo. Para isso a gente tem, né, botei uma foto ali de um carro, né, ele é da Hyundai, assim como tem da Toyota, tem do Honda, tem uma série de pesquisas, são carros de pesquisa, isso ainda não está no mercado, claro, mas essa discussão do carro autônomo, né, como eu vou lidar com isso, como lidar com isso dentro de cidades, porque o maior problema é o fator humano aí, o processo de confusão do tráfego aí, né, dentro de cidades. Para isso, né, nossa outra imagenzinha ali embaixo, né, o cara apertando ali a tela, né, é a utilização do Big Data. Então, além de trabalhar com novos termos na área de computação, não só de inteligência artificial, o machine learning, né, os carros autônomos trabalham com machine learning. Eu estava vendo um documentário do pessoal, não sei se era do MIT ou se era de Harvard, eles trabalham com carros autônomos, e era muito interessante o cara explicando que o carro que eles estavam desenvolvendo, a inteligência que eles estavam desenvolvendo,
ela precisava aprender com o motorista para poder dirigir sozinha. Aí era um pesquisador e uma pesquisadora, né? E a pesquisadora estava zoando com o carro, falou, pô, mas esse carro autônomo anda muito devagar, ele dá muito tranco. Aí ele brincou com ela e falou assim, não é porque eu dirijo mal e ele aprendeu a dirigir comigo. Então, mostrando assim, como a interação vai com essa tecnologia. De você falar, olha, eu quero ir para tal lugar, e o carro te levar. Coisa que era, né, de filme, hoje é nossa realidade. E para isso a gente vai usar o acesso, né, a esses grandes bancos de dados que são construídos nas últimas décadas. Muita gente fala, pá, mas eu não tenho acesso. Você pode não ter acesso como pessoa física, mas as empresas têm acesso. A última grande confusão agora é do pessoal do Facebook em cima do WhatsApp, que vai, vamos compartilhar dados de todo mundo. Tudo bem, já fazem isso, eles só estão informando que vão continuar fazendo. Quem tem conta ou teve conta algum dia no Facebook, seus dados já estão rodando o mundo inteiro há muito tempo. O WhatsApp, idem. E aí as pessoas se escandalizam. Pô, mas vai compartilhar meus dados e não sei o quê. Eu falei, gente, isso já acontece. Eles agora só estão dizendo que vão fazer. Simples. Quando eu tive em 2017 na China, em Xangai, especificamente, foi onde a gente ficou mais tempo, fazendo um curso, né, de construção e planejamento de cidades pequenas e médias. E aí a questão da escala é interessante, né? Fala construção de cidades pequenas e médias. E a gente vai para Xangai, né? Uma cidadezinha que tem ali 25 milhões de pessoas. Né? A escala dos chineses é outra conversa. E nesse processo, né, de ir para Xangai e conversar sobre essas questões de liberdade, de acesso à internet. Falou, mas o governo de vocês tem informação de todos vocês. Ele falou, sim, nós sabemos disso, esses professores da universidade, né, e os tradutores que estavam com a gente falaram, a gente sabe, né, e isso é normal. Para a gente, isso é comum, a gente não é nada escondido. A gente sabe que nossas informações vocês têm acesso. Aí eles ainda viraram para a gente e falaram assim, que o problema são vocês, que o governo e as empresas têm a informação de vocês e vocês, né, ficam dando chilique por isso. Aqui eles têm, a gente sabe, tá tudo bem, tá tudo numa boa. E a gente vai vivendo. Né? Então, mostrando que esse processo é um processo do Big Data e ele é um processo que vai ser muito utilizado nos próximos anos para tomar decisão, para planejamento urbano. Hoje, no Brasil ainda não se começou com isso, mas você vai olhar na Europa, alguns países como Londres, algumas cidades como Londres, né, e várias cidades grandes dos Estados Unidos já usam dados de Big Data, de celulares, né, e movimento de pessoas para planejar trânsito. Então eles, né, conseguem fazer toda a malha de circulação, observar onde tem mais intensidade, onde as pessoas vão mais, onde elas ficam mais tempo, para repensar o seu processo de ocupação, de planejamento, de mobilidade dentro dos espaços urbanos. Isso é o uso da informação e da tecnologia, né, dentro do sistema de planejamento. Tá? O Brasil, a gente está começando com isso, até porque as operadoras de telefonia aqui estão começando a se organizar para vender esse tipo de dado para as empresas. Tá? Não é uma coisa simples. Nos outros países eles já estão mais organizados para isso, então já tem investido nesse tipo de análise de processo. São os nossos drones, mas agora drones utilizados para funções públicas. Aí eu peguei uma imagem específica, ali é um drone utilizado para apagar incêndio florestal, que é um dos tipos de voo mais perigosos que tem, são justamente dos aviões que vão jogar o pó químico ou água em incêndios florestais, porque aquilo pode gerar um fluxo térmico, afetar o avião e derrubar. Então é uma coisa muito perigosa. Hoje já está se usa grandes drones, esse é um drone, você vê o tamanho dele, parece um avião, ele é realmente muito grande, né, desses que decolam aí de pistas, né, de aeroporto.
Nós temos, né, drones de monitoramento. Durante a Copa do Mundo e a Olimpíada no Brasil, tanto o Exército como a Polícia Federal, né, utilizaram drones militares para fazer monitoramento das áreas de evento, para controle de multidão. No Brasil, hoje nós temos alguns, né, chama Raptor. A Polícia Federal tem alguns, o Exército tem outros. É um drone israelense de combate. Ele, na verdade, é um avião de combate, não tripulado. O bicho é grande, né, ele só sai de pista de aeroporto, você pode colocar míssil, metralhador, escambau a 4 nele. O interessante é que Israel decidiu que para o Brasil, ele venderia o drone, mas não venderia as armas. Para os Estados Unidos, eles venderam o mesmo drone, todo equipado com arma, com míssil, com mira laser e com o que você quiser imaginar aí, de tecnologia. Brasil não, a gente tem um bichinho que voa e monitora. O interessante é que ele tem uma grande autonomia de voo. Então ele vai ficar horas e horas, né, nos estádios, nas cidades, né, com maior risco, como por exemplo Rio de Janeiro. Esses drones ficavam voando horas e horas nos locais do evento, com câmeras de alta resolução, né, para monitoramento e acionar as equipes, né, de controle, caso fosse necessário. Nós tivemos, não sei se vocês lembram, eu não vou lembrar quantos anos, mas nós tivemos um desmoronamento de um prédio em São Paulo, não sei se vocês lembram, estava ocupado por população de rua, e o prédio desmoronou, teve incêndio, várias pessoas morreram ali. Foi utilizado drones com câmeras termais para tentar encontrar sobreviventes nos escombros. A Suíça, né, já utiliza drones para entrega de cartas em locais de difícil acesso. Então, se você tem lá uma cabana numa montanha na Suíça, e aí você precisa de algum remédio e teve um problema lá de uma nevasca, você pode pedir para o correio, eles mandam um drone entregar o remédio para você, sem arriscar a vida de ninguém. Você não fica sem o remédio. Né? Então, isso mostrando aplicações já reais. Né? Tem acho que uma empresa de entrega, não sei se é de pizzaria, em São Paulo, que está testando drones terrestres para fazer entrega aqui no Brasil. Isso está sendo feito em Nova York, em várias cidades. No Brasil está começando também a fazer drones terrestres, são carrinhos, né, que vão fazer entregas. Então, mostrando que como essas tecnologias vão surgindo para facilitar, ou pelo menos a gente acha que vai facilitar, né, as nossas vidas. Como eu comentei antes, essa nova tecnologia ela pode vir, né, trazendo essa inovação. Quem se adaptar vai ficar dentro do sistema, quem não se adaptar vai ficar fora, então a gente gera um problema. Tem uma frase na área de informática, na área de computação, que diz o seguinte, né, que a tecnologia veio para criar problemas onde eles não existiam. Por um lado é verdade, por outro não. Por um lado eu vou facilitar a vida de uma massa muito grande de pessoas, por outro eu também vou dificultar a vida de uma massa muito grande de pessoas. O nosso problema social vai se tornar mais crítico. Então essa é uma grande preocupação, né, de pesquisadores na área. Assim, o que você vai fazer com essa massa? É uma massa que vai estar dentro das cidades, de pessoas que não têm essa qualificação para se inserir nesse mundo tecnológico. Então, isso é muito complicado. E para muitos, né, de nós é muito fácil abrir um computador, abrir um tablet e ter acesso ao mundo de informações. Para outras pessoas, isso ainda é tecnologia do Star Trek. Sabe? Tá aí há uns 3, 4 séculos para frente. E eu falo por conhecimento, a UNB tem cursos que trabalham com quilombola, gente, com indígenas. E o nosso maior problema na atualidade são justamente as nossas aulas online. Porque onde eles estão, ou não tem internet, ou a internet é muito ruim para eles participarem ao vivo. E estão a alguns quilômetros da gente aqui. Então não é outro mundo. Estão dentro da Universidade de Brasília. Mas em função dessa
digamos, dessa nova fase que a gente está vivendo, eles têm uma dificuldade de infraestrutura e até mesmo de utilização, porque isso não é comum para eles, de utilizar essa tecnologia. Então, olha o problema que a gente tem nas mãos aí. Né, para oferecer essa educação, né, de nível superior, como havia sendo oferecido no modo tradicional, agora num novo formato. Então, são questões que a gente tem que pensar sempre para processo de equilíbrio. Como é que eu faço para inserir essas pessoas? Né, eu assisti um dia desse, está no Netflix, chama... Como é que é o nome do filme, gente? Espera aí que eu vou olhar o nome do filme e eu falo para vocês. Porque é um filme que é muito interessante. Deixa eu abrir aqui. Cadê? Opa. Deixa eu ver se eu pego aqui. Qual foi a tradução? Nova Ordem Espacial, foi a tradução que deram. Né? Space Sweepers. Né? Nova Ordem Espacial. Então assistam, é um filme muito bacana, é um filme coreano, mas eu gostei demais do filme. E ele trata justamente, né, dessa dicotomia onde eu tenho as pessoas muito ricas morando numa estação, né, espacial com tudo de bom, e eu tenho o resto que está morando ou no planeta Terra totalmente poluído e degradado, são mais párias de todos, são mais restos de todos, e tem aqueles que são os catadores de lixo no espaço, né, que são a população meia boca ali. Tem outros filmes que tratam disso também, né, mas esse é bem recente, né, foi lançado esse ano, é um filme, acho que não sei se é de 2020, 2021. Mas a gente consegue perceber exatamente essa separação, falou, olha, de quem teve o acesso, quem cresceu, quem teve acesso a essa tecnologia, as novas profissões, e aquele que teve que ser o catador de lixo espacial para sobreviver. Então, como é que a gente vai trabalhar e pensar nesse processo de equilíbrio aí, nesse processo tecnológico? Assista um filme, quem gosta de filme de ficção, é um filme super legal, né, vale a pena. Dentro da questão mais urbana, novas tecnologias que a gente fala, né, por exemplo, arquitetura verde ou arquitetura sustentável, isso tem uma ramificação gigantesca. Desde você trabalhar com casas, né, mais ecossustentáveis em vários aspectos, não só na questão de conforto térmico, conforto sonoro, mas no tratamento de resíduos, na geração de CO2, na reutilização de materiais, no aproveitamento de elementos. Você trabalhar com processos de filtragem, utilizando... Como é que é o nome, gente? Wetlands. E você pode fazer o wetland dentro da sua casa, dentro do seu território, para filtrar a água, para ter uma água com filtragem natural. Hoje se trabalha, né, com o conceito, né, de piscinas naturais, onde você utiliza esse conceito, né, de filtragem por vegetação, para não ter que ficar usando produto químico dentro de água de piscina. Né, quase se você estivesse construindo de fato um lago artificial, onde tudo vai ser filtrado pela vegetação, por solo, né, e por outros elementos naturais dentro da piscina, sem utilização de produtos químicos. Dentro também dessa arquitetura sustentável, a gente tem que pensar, aí eu falo da questão climática, de um processo que não seja apenas interno à construção, mas também seja externo ao ambiente, porque não adianta a sua construção ser confortável. Vou usar só um elemento térmico, não vou nem colocar outros elementos aqui. Não é térmico interno, mas eu estou gerando um problema externo. Estou jogando todo aquele meu calor de dentro para o lado de fora.
E aí o que, que eu estou fazendo? Eu estou piorando a condição de entorno. Estou gerando um ponto de conforto e piorando a condição de entorno. Então também tem que se pensar em como trabalhar esse entorno para que a gente possa criar um ambiente que não seja só um ponto, mas que ele possa ir se expandindo e se conectando com outros. Gerando aí, né, quadras, bairros, mais centrais. Claro que isso é um processo de longo tempo. Até porque, por enquanto, principalmente no Brasil, é um processo que é muito caro. Tá? Então, a gente acaba ficando na construção tradicional, alvenaria tradicional, por conta de custo desses elementos no Brasil. Né? Se a gente pensar, aí entra no segundo ponto ali, tecnologia de energia renovável, uma coisa que cresce mundialmente. Né? A Alemanha é um dos países que mais investe em energia solar no mundo. A Alemanha produz mais energia solar do que o Brasil. E olha que a Alemanha está numa posição geográfica que não é nem tão favorável a isso. Mas eles produzem em quilowatts muito mais do que o Brasil, justamente porque esses investimentos, né, geram um barateamento da tecnologia. Aqui o que é feito? Aumenta o imposto em cima da tecnologia, que é para ninguém usar mesmo. Fica mais caro. Né, componente, então dificulta o acesso das pessoas. Então a ideia é mudar esse processo. O Brasil seria um dos países, né, com um dos maiores potenciais no mundo de utilização de energia solar. E a gente usa muito pouco, porque é uma tecnologia muito cara. A própria SEB, né, a Companhia Elétrica de Brasília, né, a Companhia Energética de Brasília, ela já está preparada para que né, a sua casa seja uma geradora de energia. Então, no momento que você instala a célula fotovoltaica, você se torna uma pequena usina, você fala com a SEB, eles mudam o seu relógio, né, de medição, e é um relógio de entrada e saída. Então, o que você produz, você consome, o excedente você joga no sistema da SEB e ela vai utilizar em distribuição. Tá? Você vai pagar uma... Se você não exceder a sua produção, você vai pagar uma assinatura de R$ 35 por mês. Agora, se tem algum momento, principalmente em períodos de chuva, a sua produção de energia é mais baixa, o sistema automaticamente puxa da SEB. Aí você começa a gastar, né, a energia da SEB é a sua. Então é um sistema inteligente que vai fazer assim, você pode usar o da SEB e usar o seu. A SEB já tem isso aqui em Brasília. Claro que ela não anuncia, porque ela perde dinheiro com isso, mas ela tem. E outras cidades do Brasil também tem isso. O que a gente esbarra é no custo. Tá? Coloquei ali, né, uma usina de energia solar. Está sendo construída, está sendo planejada, eu não lembro agora, uma que vai ser feita no Brasil, vai ser feita no Agreste, né? Não sei se vai ser no Piauí ou vai ser em Pernambuco, mas está sendo planejado construir uma grande usina de energia solar no Brasil. A Austrália já tem, a China tem, o Brasil vai construir justamente nessa área, que é uma área despovoada, né, para geração de energia elétrica. E aí nós temos outras formas também, né, de geração de energia renovável, e de fato renovável. Que, no caso, estou falando de energia solar, que está na figura, mas poderia ter colocado energia eólica. O Brasil já trabalha com energia eólica. Né, um dos primeiros locais, os primeiros parques implementados foi em Aquirá, no município do lado de Fortaleza. Né, no Rio Grande do Sul tem um dos maiores, né, parques eólicos do Brasil, nos Pampas do Rio Grande do Sul. Em outras cidades do Brasil também tem-se, né, aquelas hélices, né, as grandes torres eólicas. Então, é uma tecnologia, ela vem a favorecer essa geração de energia. É uma energia que ela é contínua e ela é renovável, isso é legal. Mas a gente também tem que pensar que ela gera problemas. Ela não é, olha, o pessoal fala muito, olha que bacana, é uma torre eólica. Mas nós temos uma série de problemas ambientais relacionados a isso, que ainda até o momento não foram solucionados. E não é só no Brasil, não. Isso é mundial. Aqui no Brasil, em vários locais, né,
principalmente na região litorânea do Nordeste, onde você tem implementação disso, muitas comunidades tradicionais foram afetadas por esse processo. Eu não lembro se foi, acho que foi também no Ceará, não lembro qual o município, eles fizeram um parque eólico desse, num local que era justamente a passagem de uma comunidade tradicional para a pesca. Então eles botaram o parque eólico e fecharam. Essa comunidade ficou atrás, não podia mais passar para ir pescar, que era o sustento deles. Fora o barulho. E as pessoas falam, a gente não dorme mais, por causa do barulho que é gerado. E olha que interessante, como é que mudam os hábitos. Eles falaram também que as casas antigamente não tinham... as janelas não tinham fechamento, não tinham cortina, não precisava de nada disso. Só que agora com as hélices, elas são brancas, elas refletem demais tanto o sol quanto a lua. E começou a jogar luz demais em direção à casa dessa comunidade. Então eles começaram a ter que fechar as janelas, botar cortina, né? Uma coisa que, né, uma comunidade com 250 anos nunca precisou disso. Passou a precisar por conta da tecnologia. Então a gente também tem que sempre olhar o outro lado da moeda quando a gente pensa, né? Olha, favorece sim, mas também desfavorece. Toda tecnologia é assim. Coloquei a terceira ali, né? A produção, né, de biocombustíveis. Nós já produzimos biocombustível no Brasil. O Brasil é um dos líderes mundiais na produção de biocombustível, né? Temos aí o álcool, né? O etanol, não álcool, né? Sou da época que ainda falava álcool, na década de 80, década de 90. Né? O etanol é, ainda hoje, um dos principais biocombustíveis em função do seu grau de octanagem, quer dizer, do seu grau de queima de combustível. Existem, né? Os Estados Unidos usa de milho, né? O etanol de milho. Na Alemanha e acho que na Holanda é de beterraba. Só que eles não queimam como o álcool. O álcool brasileiro, né, o de cana-de-açúcar, né, o etanol de cana-de-açúcar, ainda queima muito melhor, quer dizer, gera mais energia. Claro, nós temos outras formas de geração de bioenergia. De novo, quando eu estive na China, eles mostrando um processo de geração de bioenergia, biocombustível, né, na geração para energia elétrica, a partir da queima de biomassa, né, do lodo de esgoto gerado em Xangai. A estação de esgoto, né, de tratamento de esgoto de Xangai, é bem interessante porque é a mesma empresa que forneceu para eles, a empresa que forneceu aqui para Brasília. Só que lá eles compraram o kit todo, vamos dizer assim. Aqui a gente comprou uma parte só do kit. Então, eles tratam a água poluída, né, tratam o esgoto, devolvem a água com qualidade. O resíduo, né, esse lodo de esgoto, né, o gás que é produzido no processo, ele é captado e ele é tratado para gerar energia. O lodo de esgoto, que é essa massa, é utilizado em queima de biomassa para gerar energia, então tudo eles geram energia, ali não sobra nada. Até porque a demanda deles é gigantesca, então eles têm que gerar energia de tudo quanto é jeito. Né? Eles têm um plano de redução do uso de carvão, tá? Até por uma questão ambiental mesmo, né? Que é a principal matriz hoje deles, né, na China, e substituição por outras fontes energéticas de fato renováveis. Então, o parque de energia solar e eólico da China é monstruoso, monstruoso. Eles têm planos para chegar a eliminar o carvão e trabalhar só com energia renovável. Quando nós estivemos lá em 2017, em Xangai, uma cidade com 24, 25 milhões de pessoas, claro que a gente não consegue rodar a cidade inteira, mas no trecho, né, onde nós estávamos, eu vi 3 postos de combustível. Só 3. Falei, pô, mas não tem carro lá? Cara, engarrafamento para tudo quanto é lado. Só que os carros, na maioria esmagadora, são carros elétricos. Não sei se já viram um filme nas cidades chinesas, aquele monte de motozinha passando para tudo quanto é lado, aquela loucura daquelas motonetas, aquelas bis, né, passando para tudo quanto é lado.
né? Isso realmente é desse jeito lá. Inclusive, eles não respeitam o sinal fecha, os carros param, eles continuam passando com essas motinhas. Então, é uma doideira. Você vai atravessar a rua lá, né? Você tem que prestar atenção, porque uma motinha dessa te atropelar, elas andam na faixa de pedestre. É uma doideira. Há mais de 20 anos, essas motos são elétricas. Então, eles estão cortando, 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 porque eles não querem usar, né? Querem reduzir esse consumo, né? Essa dependência do petróleo, investindo pesado na geração, né, de mobilidade por energia elétrica. Em 2010, quando eu estive em Portugal, Portugal também já estava com esse plano de investimento, né, de carros elétricos em todo o país, com todo um planejamento de postos de abastecimento rápido, abastecimento lento, variação da taxa de preço de energia durante o dia. Então, em períodos de pico, o preço é maior, fora do horário de pico, o preço é menor. Então, você pode escolher qual horário você vai abastecer seu carro, onde você paga menos. Então, durante o dia oscila o valor, né, do kilowatt. É tudo isso pensado para incentivar as pessoas, fora programas, assim, ó, troque seu carro por um carro elétrico e ganhe não sei quantos mil de bônus, para tirar os carros antigos de circulação e colocar esses carros novos mais eficientes, para melhoria dessa qualidade nas cidades. Vamos lá, e a gente fala das cidades criativas, né? Eu acho que eu falei demais, já vou acelerar um pouquinho aqui. Né? E dentro da tecnologia, a gente também fala das cidades criativas. A gente não, como eu falei, não é só, né, encher tudo de computador, mas é pensar em novos processos dentro dessa cidade que vai melhorar essa implementação. Então, falar, olha, é um lugar onde as pessoas criam soluções e oportunidades que equilibram tradição e inovação na cidade. Ou seja, a inovação sem descartar a tradição. Coloquei algumas imagens aqui, né, hoje, a região da Capadócia, né, na Turquia, uma região de uma população muito pobre, mas que tem crescido economicamente, justamente pelo investimento em turismo, e um dos grandes chamarizes, né, é justamente o voo de balão, né, pelas montanhas e pelas áreas desérticas ali na região da Capadócia. Isso tem aumentado muito a entrada de dinheiro, a relação da população tradicional com o turista. Outra foto que está do lado é Nova York, né? Esse é o Tate Center em Nova York, que até na década de 90, início dos anos 2000, era uma área de circulação de carro, de gente, era uma confusão aquilo lá, até que um prefeito de Nova York decidiu que ia acabar com isso e transformou aquilo numa área só de pedestre. Falou, ó, o carro não entra mais nessa região. Aí os motoristas ficaram indignados. Pô, mas é área de passagem, como é que nós vamos fazer para andar na cidade? Vai ser uma loucura. Aí falou, não, nós planejamos. Lembra essa hora que eu falei de pesquisa? Os caras pesquisaram muito e chegaram à conclusão que todo o trânsito que passava naquela área, se fosse desviado para as vias marginais, ia aumentar o tempo, né, de circulação do motorista em, no máximo, 4 minutos. E foi exatamente isso que aconteceu. O cara não ia ficar meia hora para ele, ele ia ficar no máximo 4 minutos a mais, eliminando. E é uma área que cresceu em turismo, cresceu em comércio, cresceu em circulação de pessoas. Outras cidades do mundo já estão fazendo isso nos seus centros. Né? Paris já discute isso, Londres já discute isso, outras cidades como Copenhague já discute, inclusive, a não necessidade de carros na cidade, em função do alto investimento em transporte coletivo. Né, coloquei aí embaixo, né, no México, né, Chichén Itzá, um sítio arqueológico hoje super visitado, que fez com que a cidade de Chichén Itzá, que cresce ali, está ali em volta, né, as vilas próximas também crescessem e prosperassem na questão do turismo. Ou mesmo restaurantes locais, pequenos, eu botei aí, né, um por acaso que eu peguei, né, em Tóquio, um restaurante pequeno onde os turistas vão justamente para ter aquela relação
ambiental, aquela experiência. Eu gosto muito de fazer, o pessoal gosta muito hoje de usar o termo experiência, né? Tem aquela experiência do morador. Com o Airbnb, isso cresceu cada vez mais. Então, tudo isso mostra a questão dessas cidades criativas. A gente entra também, se for entrar na discussão de economia criativa dentro das cidades. Né? Portugal hoje é um país, principalmente Lisboa, que tem crescido muito com a economia criativa, novas formas de pensar, novas formas de produzir, né? Em outros contextos, contexto artístico, contexto social, né? Ampliando, né? a cidade, inserindo a cidade, né? em outro patamar. Então, isso cresce muito na questão tecnológica. E aí algumas imagens, né, de Xangai, em 2017, mostrando aí alta circulação de pessoas. Aí estava até tranquilinho, mas você vê as pessoas andando por todos os lados, né, motos e bicicletas para todos os lados. E o interessante é que esses veículos, na maioria esmagadora, são veículos elétricos. Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Nós fomos para uma cidade chamada Dalian, que é mais próxima da Coreia do Norte, tá? Fica a 200 quilômetros da Coreia do Norte, e é uma cidade de praia. E nós fomos levaram a gente num parque, né? Pelo menos falaram que era um parque, né? E aí falaram, era o maior área verde da Ásia. Era um gramado de 1 quilômetro por 1 quilômetro. Só que a gente foi no alto verão, então assim, era 44, 45 graus. A gente tirava foto e saia correndo para a sombra. O interessante é que nessa área, cheio de esculturas, né, em arame, muito bacana, mas o interessante é o seguinte, o parque, todo nessa faixa de 1 quilômetro por 1 quilômetro, era cercado com postes de carregamento elétrico de veículos. Todo, não era um ou dois, não. Toda a área era cercada. A tantos metros tinha um poste desse de carregamento elétrico, mostrando como isso é comum no cotidiano deles. As altas construções, como eu havia comentado com vocês, né? E aí tem, né, 2 edifícios. Esse que vai fazendo a curva, né, vai rotacionando. É a Shanghai Tower, ainda é a segunda maior torre do mundo. O mirante dela, a gente subiu. O mirante fica a 546 metros de altura. A torre ainda tem mais uns 200, 300 metros para cima. Tá? Do lado tem uma outra torre que acho que é a quinta ou a sexta maior do mundo, que é uma prateada, que não dá para ver direito, mas parece um abridor de garrafa. Tá? Mostrando que é a história da padronização e da globalização. São os grandes arranha-céus que você vê não só em Xangai, mas você vê em São Paulo, você vai ver no Rio de Janeiro, você vai ver em Recife, você vai ver em Nova York, você vai ver em tudo quanto é lugar. Né? E uma cidade que você praticamente não vê mais a arquitetura tradicional, a não ser em parques e templos. Fora isso, já praticamente não existe em Xangai. Outra coisa bem interessante que a gente viu lá, né, eu separei essas fotos, né, são bem interessantes. Né, tá vendo essa cabine de telefone? Não, é uma cabine de Wi-Fi. Se você está com seu celular, você está precisando, você está sem rede, você pode chegar nessa cabine, conecta ali o cabo para carregar e ela tem Wi-Fi dentro dela, você pode utilizar. Claro, nós estamos falando de China. Para poder utilizar isso, você tem que ter um chip das 2 operadoras do estado. Não é qualquer operadora que você chega e vai utilizar. Mas se seu pacote de dados acabou, você pode usar cabines como essa, que eram antigas cabines telefônicas, para Wi-Fi, já que eles ainda não colocaram Wi-Fi na cidade inteira. Seul, na Coreia do Sul, já tem Wi-Fi disponível em praticamente toda a cidade, de alta velocidade. Né? O que é interessantíssimo justamente nesse processo de conexão, de utilização. Né? Os coreanos usam celular, que é uma loucura. Né? Os chineses também, não é diferente. Tá? Mas mostrando esses investimentos, essa facilidade de acesso aí a essas tecnologias. Tá?
né, para que a gente possa pensar nessa tecnologia como um aspecto benéfico, mas também a gente olhar o outro lado da tecnologia e pensar soluções para essas questões sociais ou ambientais que podem estar sendo criados nesse processo. Beleza, gente? Obrigado aí pela paciência de vocês.